Com a palavra, o engenheiro José Henrique de Carvalho Paiva. Bom, senhores deputados, eu queria retroagir na pauta de uma coisa para mim que é primordial, é a questão da integridade física, porque quando se fere o patrimônio ou a essência material de alguém, isso sempre traz algum desconcerto. E eu não sei até onde as consequências vão me chegar. E eu preciso sair daqui de Brasília com qualquer disponibilidade que eu possa levar à Polícia Militar e, consequentemente, fazer amostragem à Polícia Civil para que isso possa coibir qualquer tipo de atitude contrária àquilo que se possa esperar, em função também daquilo que eu já fui ameaçado. O que eu vou deixar nesta casa aqui são documentos de fé pública. O senhor é que escreveu essa carta? Encaminhada ao deputado Francisco Escócio. Foi. Por favor. Queira ler, por favor, na íntegra a carta, para ficar consignado. Imperatriz Maranhão, 9 de junho de 2006. Prezado deputado Francisco Escócio, chamo-me José Henrique de Carvalho Paiva, engenheiro civil, professor titular de IES Pública, presidente da Associação das Indústrias da Construção Civil do Sul do Maranhão, com sede em Imperatriz, ex-inspetor-chefe do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da região Tocantina por 12 anos. Venho diante de Vossa Excelência, dado meu inconformismo com o tratamento de alguns setores públicos quanto à aplicação de verbas públicas na nossa região, o que, para tanto, exponho de maneira breve e sucinta. Há aproximadamente 9 anos ou mais, possivelmente as emendas parlamentares que são destinadas à região Tocantina, de autoria do deputado federal Sebastião Torres Madeira, de maneira costumeira, estão sendo direcionadas a apenas um grupo empresarial para execução do objeto previamente destinado quando da liberação das verbas. Ou seja, Construtora Nordeste Limitada, Construtora Porto Belo, Construtora Redenção e RV Alencar Construções. Empresas pertencentes a uma mesma família, pai e filho. Ora, senhor deputado, até o ano de 2003, só na cidade de Imperatriz existiam 130 construtoras registradas e habilitadas no ramo do empreendimento a que me refiro. Diga-se de passagem que as ditas emendas destinam-se a esgotamento sanitário, rede de abastecimento de água, reservação, kits domiciliares, postos, etc. É inconcebível que, diante da quantidade de construtoras existentes e carentes, entre parênteses, sem obras, nos mais variados municípios da nossa região, somente as empresas acima citadas são convidadas e são as ganhadoras das licitações, além dos projetos e acompanhamentos supostamente remunerados. Supostamente remunerados. Além do mais, é voz corrente na região que existem fortes indícios que obras que foram executadas foram superfaturadas, não obedeceram os padrões técnicos exigidos, cronogramas físicos financeiros fictícios, licitações dirigidas, execução fraudulenta dessas obras atestadas por pessoas que fazem parte do conjunto de técnicos ligados a essas empresas. Eu posso fazer uma referência sobre isso aqui? Essa questão das obras é o seguinte: tem um recorte de jornal que está apenso a esse procedimento, que consta o seguinte: o executor, o filho que é executor das obras, sendo secretário de infraestrutura do município que está recebendo a obra. E ele mesmo foi o autor do projeto, está bem explícito na colocação do jornal, da referência do jornal. Então, por isso que fala aqui, por pessoas que fazem parte do conjunto de técnicos ligados a essas empresas. Então, porque a coisa já estava ficando muito exposta. Então, tais fatos, não comprovados por mim, mas que diante dessas evidências aqui narradas, o que para tanto anexamos vasta documentação dessas vinculações. Desta forma, senhor deputado, eu na qualidade de cidadão, com direitos constitucionais de poder exigir dos órgãos públicos as informações necessárias à boa aplicação do dinheiro público e Vossa Excelência, como mandatário nosso, requeiro sejam adotadas medidas urgentes e necessárias para a apuração dessa situação que não pode perdurar, para bem das nossas comunidades carentes e ávidas por uma vida mais digna e melhor. Essa questão da região, aqui, a coisa já estava se expandindo num ritmo muito progressivo, já eram muitos municípios. E esses projetos caracterizam que, na realidade, se o governo do Fernando Henrique continuasse, nós teríamos aí um lastro de obras imensurável, né, em cima disso aí. Né? Então, o que eu posso deixar no momento é isso aí, com minha predisposição a dirimir qualquer dúvida que for preciso, ou mais cedo ou mais tarde.
Tudo bem, deputada? Tudo bom. Senhor José Henrique de Carvalho Paiva, eu sou o deputado Paulo Rubens Santiago, titular da Comissão Mista de Orçamento, Planos e Fiscalização e coordenador do Comitê de Fiscalização da Execução Orçamentária. Apenas para que nós precisemos as informações e para necessidade futura de transcrição, eu gostaria que nós pudéssemos lhe perguntar. O Estado a qual se referem essas obras, o Estado do Maranhão. Maranhão. Mais precisamente, sul do Maranhão. A cidade ou as cidades que teriam sido beneficiadas por essas obras, quais são? Elas estão vinculadas nas RPs, logo na cabeça da folha de rosto. Pudesse falar junto do microfone. Elas vêm na cabeça da RT, constando onde tem contratante, aparece o município lá. E o contratado, o nome da empresa. E no caso dos projetos, aparece o nome do profissional. O senhor poderia apenas, para título de ilustração nesse depoimento, me informar algumas das cidades? Olha, aquela proximidade, a circunvizinhança de Imperatriz foi quase toda. Vamos citar a Sailândia, Sítio Novo, Campestre, Lajeado, Senador La Roque, Edson Lobão, Ribamar Fiquene e por aí afora. Obrigado. As empresas ou a empresa principal integrante do grupo de empresas beneficiadas estão aqui citadas a Construtora Nordeste Limitada, Construtora Porto Belo, Construtora Redenção e RV Construções. Seriam as principais empresas? Sim, essa primeira construtora é a do pai, do grupo empresarial. E as outras três são do filhos. Essas três, eu vou explicar um pouco, não sei se o senhor é da área minha, porque é o seguinte, ele tentou confundir a percepção das pessoas. Ele joga três empresas, mas na realidade, como os senhores vão ver, nesse dossiê apenso, ele não sai da responsabilidade técnica da empresa e nem da propriedade da empresa. Continua. Mudou simplesmente de nome fantasia, de nome de empresa. Só isso. O proprietário ou o responsável principal ao qual o senhor se referiu como pai, como se chama? Francisco das Chagas Alencar. Francisco que é da Chagas Alencar. E os seus filhos participariam? Um filho participa... é o dono das outras três sequentes, que chama-se Roberto Vasconcelos Alencar. As emendas às quais o senhor se referiu foram emendas de autoria de um deputado? De um deputado federal. Deputado federal, qual é o nome? Sebastião Torres Madeira. Sebastião Torres Madeira. O senhor tem conhecimento de quantos mandatos esse deputado exerce? Eu acredito que já seja a terceira gestão, né? Já. Terceira gestão. Há quantos anos essas emendas têm sido indicadas pelo deputado? Olha, os dados nos apontam, não tanta precisão, mas isso é coisa que já vem rolando em torno de 9 anos por aí. 9 anos. Os valores o senhor tem conhecimento estimado ou poderia nos dar um número geral? Bem oportuna pergunta. Eu não coloquei aí, por quê? Alguma das obras, esse documento já me foi fornecido com muito obstáculo, com muita dificuldade. A obra, por exemplo, tem obras aí de 1 milhão e tanto, que na realidade deve ter havido aditivo. Mas o primeiro contrato tem obra de 1 milhão e tanto, tem obra de 600 mil reais. No total, isso sem fazer correções, estaria em torno aí de quase 6 milhões, só essas citadas aí, que eu trouxe os documentos. E eu quero até deixar também uma observação. É sobre a questão de que esse parlamento tem poderes amplos para solicitar do CREA, porque eles não vão me fornecer mais esses documentos. Eles podem fornecer tudo aquilo que ficou de 2003 para frente, né, para cá. Né, aquilo que eu não pude trazer. Ainda que não seja em tanto volume, mas eu acho que vale a pena solicitar. Eu falei agora há pouco que tem conjuntos habitacionais. Quer dizer, são obras que não se pode desperdiçar, né? Não deixar de atrelar nesse procedimento. Os ministérios que são responsáveis pela liberação dessas obras, o senhor citou obras habitacionais, obras de abastecimento hídrico, saneamento... Na realidade, são mais obras de saneamento básico. Seriam o Ministério das Cidades? Eu não posso lhe precisar a fonte do recurso. O senhor teria tomado conhecimento de algum caso a FUNASA ser o órgão público contratante? Tem. Ministério das Cidades, FUNASA...
sempre na área de construção civil, infraestrutura, construção de estradas ou recuperação de estradas também? Estrada existe poucas coisas que eu não sei até onde são inerentes, porque são até melhoramentos de vicinais, que dá por aquele sistema de comunidade viva, mas de qualquer forma eu não sei se tem algum gerenciamento também do deputado. Principalmente abastecimento d'água, saneamento, a reservação, captação. Senhor presidente e deputado Escócio, pela Comissão Mista de Orçamento, pelo Comitê de Fiscalização, a priori, sem prejuízo da análise dos documentos que são propostos, eu quero aqui sugerir a Vossa Excelência que nós encaminhemos ao presidente da comissão, deputado Gilmar Machado, a solicitação para que a comissão faça o levantamento pelo CIAF da liberação de recursos das emendas parlamentares encaminhadas pelo deputado desde o início da sua primeira investidura parlamentar e, de imediato, encaminhemos à Controladoria Geral da União um pedido de uma auditoria especial na execução dessas emendas, bem como ao Ministério Público Federal a transcrição dessas informações, tendo inclusive cuidado, me parece que é cabível, de solicitarmos uma audiência ao superintendente da Polícia Federal, delegado Paulo Lacerda, para que levemos ao conhecimento da Polícia Federal e seja necessária a solicitação, a princípio, de garantia de proteção para o depoente, Dr. José Henrique de Carvalho Paiva, em função das informações que são aqui relatadas à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.